frustrantes. E hoje, o entendimento, inclusive da diretoria, com essa fonte que eu acabei de falar, era de que o Vasco tinha que ganhar o jogo, por como se desenhou a partida. E aí, no final das contas, o resultado não vem. Cara, o trabalho estagnou. O trabalho estagnou e vem essa decisão do Pedrinho, colocando o Felipe Loureiro à frente, pelo menos interinamente, nesses primeiros momentos, do Vasco da Gama. Agora a pergunta que eu faço é: quem vem? Quem vem? Eu vou abrir aqui uma enquete. Vamos lá. Que é o Antônio Oliveira. Acho que é um nome interessante. Só não sei se ele conseguiria fazer o trabalho dele aqui com a pressão que tem o Vasco. Ah, Pedrosa, poxa, mas por que você não está falando do Luiz Castro? Por que você não está falando de outros técnicos de mais alto nível? Porque esses técnicos não vêm para o Vasco. Tem que cair na realidade. Cair na realidade. Técnico que custa 2 milhões de reais não vai vir para o Vasco. Só vocês verem a dificuldade que o Grêmio enfrentou para buscar um técnico, a dificuldade que o Santos enfrentou para buscar um técnico. O Corinthians teve que prometer mundos e fundos ao Dorival Júnior para ele assumir o Corinthians. E a verdade é que hoje, cara, o mercado de técnicos é muito escasso. É muito escasso. Muito. Então o Vasco vai ter que ser muito certeiro. Sabe por quê? Se o Vasco não for certeiro e entregar pelo menos, um treinador que a torcida aprove minimamente, em 5 jogos, o torcedor vai estar gritando fora fulano, fora ciclano, fora beltrano. E eu vou falar novamente aqui, até porque eu me sinto muito tranquilo de não falar isso apenas na demissão do treinador, como se só o treinador tivesse culpa, de que esse grupo precisa responder. Não adianta trocar de técnico se o grupo não responder. Não adianta trocar de técnico se tecnicamente essa equipe erra jogo após jogo, individualmente. Não adianta achar que o problema é só treinador. Se achar que o problema é ser treinador, só treinador, se não melhorar a preparação física, se não melhorar a postura dessa equipe e o individual e mental de cada atleta, vocês vão continuar daqui a 5 rodadas falando o seguinte: porra, troca, fulano é uma merda, técnico de merda e tudo de merda. Gustavo Costas, o técnico do Racing, que acabou de ser campeão da Recopa Sul-Americana e da Sul-Americana, que é ídolo lá, meu amigo, esquece. O Vasco não tem grana para tirar treinador de algum lugar. Se for fazer isso, vai dar uma extrapolada aí no orçamento. Tudo bem que o Paê tá indo embora, e eu já falei isso aqui. Sou muito a favor, mas não sou pouco a favor não, tá? Eu sou muito a favor de empregar esse dinheiro que se paga ao Paê, 1,5 milhão de reais, em um técnico. Eu prefiro o técnico que ganha 1,5 milhão, que ganha 2 milhões, do que atleta que ganha 1,5 milhão, que ganha 2 milhões. Só que a questão não é só financeira. A questão é de projeto. E tem que ver qual é o grande técnico que pensa sempre em projeto que vai assumir o Vasco. E aí? E aí? Não adianta, galera. Não adianta não cair na real de que tá nesse bolo aí, cara. Tá nesse bolo aí, cara. Fernando Diniz, Odair Helma, Emiliano Dias, Antônio Oliveira. Esse é o bolo. Essa que é a grande verdade. Então, deixa eu ver como é que tá a nossa votação aqui. Só um minuto. Vamos ver como é que a nossa enquete está participando. Ainda não saiu o pronunciamento do Pedrinho na Vasco TV, mas em breve vai sair. E a gente aguarda esse pronunciamento. Fernando Diniz. Pedrosa, como você encara o Fernando Diniz? Vamos lá. Primeiro ponto. Ele é bom treinador, tá? Esse já é o primeiro ponto. Eu acho que o Fernando Diniz é um bom treinador. Ninguém é campeão da Libertadores da forma que foi, com o time que tinha, que era muito bom, mas que ele fez ser muito bom, à toa. Ninguém, gente. E ele já tinha feito uma boa campanha com o São Paulo no Brasileiro,
ele já tinha feito até uma boa campanha com o Fluminense, foi campeão carioca também. Se não me engano, ele foi bicampeão carioca, mas pelo menos um eu sei que ele ganhou em cima do Flamengo. Assim como também ele tem outros péssimos trabalhos. O trabalho que ele fez no Cruzeiro foi horrível, apesar de, na minha visão, ter sido enganado pela diretoria do Cruzeiro no sentido de tempo. Ele já tinha sido demitido, seguraram ele porque ele reclamou, mantiveram ele e demitiram de novo. Seleção brasileira, eu não vou nem levar em consideração, porque para mim é uma loucura, isso foi decisão dele. Treinar um time de futebol e treinar uma seleção, ainda mais a seleção brasileira e ainda mais o Fluminense, que é um time de Série A. Por quê? Porque as tarefas que você tem quando você é um treinador, cara, elas são inúmeras. Já é difícil você treinar uma equipe. Imagina treinar uma seleção e uma equipe. Você não aguenta. Não consegue. Pode falar, eu não durmo, eu me dedico, eu trabalho pra caralho, eu sei que ele trabalha, mas não dá. Você não vai ser bom em alguma coisa. Em algum lado você vai estar falhando. Então, para mim, o trabalho dele na seleção é muito prejudicado e vice-versa da reta final dele no Fluminense pelo trabalho na seleção também. Porque ele saiu de um time campeão da Libertadores, comendo a bola. Eu vi todos os jogos do Fluminense na Libertadores e vi inúmeros jogos do Fluminense. Aquele Fluminense de 2023 era pica. Dava gosto de ver jogar. Gosto de ver jogar. Um time do cacete. Tanto é que meteu 5 no River no Maracanã, venceu o Boca Júnior, venceu o Internacional, entre outros momentos que eu poderia dizer aqui. Mas o de 2024 se perdeu. Uma ressaca, talvez, do que aconteceu em 2023, somado ao fato do Fernando Diniz estar ali nesse bolo de seleção, e aí o time era ruim na postura, era ruim psicologicamente, era ruim em todos os aspectos, e se ele continuasse, a chance do Fluminense ser rebaixado era muito grande. Muito grande. No Vasco, ele chega em 2021, ele faz aquele time muito ruim e muito limitado, com a chegada do Nenê também, melhorar um pouquinho e dar algum tipo de esperança para o torcedor que dava para subir ainda. Mas era muito tarde, o Vasco depois foi engolido, tomou goleada e tudo mais. Não dá para culpar ele, que chega numa bagunça total e não consegue fazer absolutamente nada naquele momento. Ele tem trabalhos ruins também com o Atlético Paranaense. E, no geral, ele é um cara que eu considero que ele precisa de tempo para implementar o jogo dele. E quando eu digo isso, tem muito a ver também com as peças. Porque assim, cara, quando você assina o cartaz Fernando Diniz, quando você assina o cartaz do Fernando Diniz, você vai ver o seu time trocando passos, você vai ver o seu time tendo um jogo ofensivo diferente dos demais. Você talvez veja, inclusive, um futebol mais bonito, mais corajoso, sem dúvida. Você vai ver isso. Agora, você vai ver um time também correndo muitos riscos. O Léo Jardim é um goleiro que te passa confiança para sair jogando? A mim, não. Ah, deu certo com o Fábio, que aprendeu a jogar com os pés depois de velho. É 1 em 1 milhão. O Cássio não conseguiu. O Leonardo Jardim, que é um goleiro mais jovem, talvez ele consiga. Talvez ele erre muito também. Então, ele te passa a confiança necessária? Não me passa. Mas talvez ele já é um grande goleiro debaixo das traves. Talvez ele possa ser potencializado nesse sentido. O Lucas Freitas se encaixa no jogo do Fernando Diniz? Acho que se encaixa. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa, deixando bem claro que reforços precisariam ser fechados para que o Vasco pudesse ter o Fernando Diniz como seu técnico, para poder até mesmo se encaixar no estilo de jogo, e deixou bem claro que é um nome, sim, que ganha força na equipe do Vasco. O Vasco também está monitorando vários nomes, foi falado sobre Thiago Carpini e também Jorginho, mas para mim, dessas opções aí, o Fernando Diniz é o melhorzinho ali desses técnicos que foram falados. Além, é claro, também de um cara que consegue potencializar a parte física da equipe. A gente lembra o Fluminense correndo bastante, sempre foi característica do técnico Fernando Diniz manter o time em alta intensidade
durante a partida, durante os 90 minutos. Agora, a verdade é que era uma parada que já era bem, digamos assim, pensada pelos torcedores, já era imaginado pelos torcedores que o Fábio Carille iria cair. Era questão de tempo. E o Vasco precisou perder mais uma para acontecer essa demissão. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!